Minha gente, para onde o Brasil está indo? Retiraram uma presidente eleita democraticamente e colocaram um presidente que realmente restam dúvidas sobre o que ele fez na política e vai fazer com o Brasil. Até que se prove em contrário, Michel Temer tem que responder à nação o porquê de tanto envolvimento. E os seus ministros também. É uma vergonha que isso não tenha uma explicação plausível à nação brasileira. É inadmissível. Atravessaram na garganta do Brasil e da democracia um presidente que está sendo citado na Lava Jato e vários ministros que agora estão com foro privilegiado e etc. e tal, e não podem mais ser tocados. Aliás, Moro deu uma desacelerada na Lava Jato e vamos aguardar o que vem por aí. Quando Lula ia para a Casa Civil, disseram que Lula não podia, que era uma pouca vergonha, que foi citado na Lava Jato. Somente citado. Que fique muito claro. Nada de concreto ficou provado contra Lula até hoje. Porém, contudo, entretanto, todavia, o excelentíssimo senhor Rodrigo Janot deu parecer contrário à posse de Lula como ministro da Casa Civil, porque isso poderia, em tese, ser uma blindagem sobre as investigações da Lava Jato. Simplesmente impediu Lula de assumir a Casa Civil. Mas o Temer pode nomear corruptos e também estar sendo citado na Lava Jato. O substituto de Dilma teve o nome citado diversas vezes num escândalo de corrupção. Ao contrário de Dilma, Temer é citado como beneficiário dos escândalos de corrupção investigados na Lava Jato. Em planilhas apreendidas pela Polícia Federal, minha gente, na casa de executivo da Camargo Correia, Temer é citado 21 vezes. Eu disse 21 vezes, entre 1996 e 1998, quando era deputado pelo PMDB, ao lado de quantias que somam 345 mil dólares. A investigação ocorreu em 2009, durante a Operação Castelo de Areia, que aliás desmoronou, cujo alvo era a empreiteira e apurava suspeitas de corrupção e pagamento de propina a políticos para obter contratos com o governo. Temer refutou as acusações e a Castelo de Areia não foi adiante. Em 2014, a Operação Lava Jato prendeu 3 diretores da Camargo Correia e descobriu uma nova planilha que também apontava, adivinhem quem? Temer e vários políticos tucanos. O documento relaciona o vice-presidente a 2 pagamentos de 40 mil dólares, só em dólares, por projeto de pavimentação em Araçatuba e pela duplicação de uma rodovia em Praia Grande, cada um deles estimados em 18 milhões de dólares. Em 2015, Júlio Camargo, ex-consultor da empresa Toyo Setal, em acordo de delação premiada com a Lava Jato, afirmou que o lobista Fernando Baiano era operador da cota do PMDB no esquema de corrupção da Petrobras, representando principalmente o presidente do Senado, Renan Calheiros, do PMDB de Alagoas, o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, e, pasmem, adivinhem quem? Michel Temer. O trio, Renan Calheiros, Eduardo Cunha e Michel Temer. Aliás, eles articularam muito a derrubada no golpe de Dilma. Mas a corrupção na Petrobras não era só no governo Lula e no governo Dilma, que estava cheio de petralhas ladrões? Pois é, né? No ano passado, o nome de Temer apareceu ligado também à OAS, ao lado de Eduardo Cunha e Renan Calheiros, que realmente deu um adeus à democracia e fez o que fez no Senado. O Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, divulgou indício de que Temer recebera 5 milhões do dono da empreiteira José Aldemário Pinheiro, condenado a 16 anos de prisão por corrupção, lavagem de dinheiro e organização criminosa. A suspeita, minha gente, partiu de conversas registradas no celular de Pinheiro, apreendido em 2014, em que Cunha questiona o empreiteiro por ele pagar os 5 milhões de reais a Temer de uma vez e adiar o repasse a outros líderes do PMDB. Ou seja, para Temer a propina chegou inteira, para os outros tiveram que esperar em suaves prestações. Que pouca vergonha!
Essa foi uma das informações que fundamentou a ordem do Supremo Tribunal Federal à Polícia Federal para que fosse deflagrada a Operação Catilinarias, que atingiu as principais lideranças do PMDB, como Eduardo Cunha e ele, Renan Calheiros, o senador Edson Lobão, do Maranhão, e os ministros Celso Panzera e Henrique Eduardo Alves. Já em fevereiro desse ano de 2016, o senador Delcídio do Amaral, do Mato Grosso do Sul, em acordo de delação premiada, envolveu o Temer em um caso de aquisição ilícita de etanol por meio da BR Distribuidora, ocorrida entre 1997 e 2001, ainda no governo Fernando Henrique Cardoso do PSDB. No depoimento, Delcídio afirma que Temer chancelou a indicação de João Augusto Henriques e Jorge Zelada a cargos de direção da Petrobras. Ambos foram condenados na Operação Lava Jato, sendo que Henriques é apontado como principal operador do esquema e teria sido apadrinhado por Michel Temer. Aliás, o Delcídio sabe demais. Não só o Delcídio como o Cunha. Se os dois falarem, muita gente cai. Se cai. Minha gente, vamos saber agora sobre os ministros de Temer. De rei da soja a condenado por desvio de merenda. Esses são os ministros de Temer. Após assumir a presidência interinamente, Michel Temer divulgou a lista dos ministros do seu novo governo. Dos 23 nomes, 7 deles, ou seja, 32%, são investigados pela Justiça brasileira, ou em tribunais de conta, ou já foram condenados. Entre os membros da equipe do presidente interino, Henrique Alves, Romero Jucá, Gedel Vieira Lima, Ricardo Barros, José Serra e Gilberto Kassab são suspeitos de crimes, como improbidade administrativa. No planejamento está o primeiro deles, Romero Jucá. Integrante da base de Temer, o senador Romero Jucá, do PMDB de Roraima, é presidente da sigla e foi líder dos governos FHC, Lula e Dilma no Senado Federal. Foi eleito à casa em 1994, depois de ser presidente da FUNAI nos anos 1980. Jucá foi reeleito para outros 2 mandatos consecutivos, em 2002 pelo PSDB e em 2010 já no PMDB. Em 2005 ele foi nomeado ministro da Previdência Social do governo Lula, mas deixou o cargo depois de 4 meses, acusado de corrupção. Só ficou 4 meses no cargo. No PMDB, ele fez parte da ala que defendeu o desembarque do partido no governo Dilma. O senador é alvo de 2 inquéritos no Supremo Tribunal Federal, o STF. A suspeita é de recebimento de propina de contratos do setor elétrico, disfarçada de doação eleitoral a seu filho, que disputou o cargo de vice-governador de Roraima. Em 2014, isso aconteceu. Jucá também é investigado no principal inquérito da Lava Jato, no Supremo Tribunal Federal, que apura formação de quadrilha no esquema de desvios da Petrobras. Na Secretaria de Governo de Temer está o ex-ministro da Integração Nacional e ex-líder do PMDB na Câmara, Gedel Vieira Lima. Ele será o responsável pela articulação política no Congresso. O nome teria sido escolhido pessoalmente por Temer. Ele é citado na Operação Lava Jato. É suspeito de ter usado sua influência para atender a interesse da construtora OAS no banco, junto à Secretaria da Aviação Civil, da Presidência e à Prefeitura de Salvador. Hoje ele é visto como um nome que está distante do parlamento. No turismo temos outro nome forte do PMDB, Henrique Alves, que voltou ao Ministério do Turismo após ter deixado o cargo em março deste ano, quando o partido decidiu sair da base do governo de Dilma Rousseff e abdicou dos seus cargos. Inclusive, foi o momento que foi iniciado o golpe contra Dilma Rousseff. O agora ministro do Turismo, que foi citado na delação do doleiro Alberto Youssef e é investigado na Operação Lava Jato, passa a ter foro privilegiado com cargo no governo Temer. Ou seja, nada, provavelmente, irá acontecer se fosse acontecer. No Ministério das Cidades do governo Temer, temos o deputado responsável por dar o voto decisivo para o golpe contra Dilma na Câmara, Bruno Araújo, do PSDB de Pernambuco, e aliado de Aécio Neves, que já foi líder do PSDB na casa. E quem estará no Ministério da Defesa é nada mais, nada menos que Raul Jungmann, ex-ministro de Fernando Henrique Cardoso,
ele foi indicado pelo PPS. Em maio de 1996, Jungmann foi convocado pelo presidente Fernando Henrique Cardoso para assumir o Ministério Extraordinário de Política Fundiária e lidar com a questão da reforma agrária no país. Aliás, não avançou em nada na época. Ele foi investigado por fraude em licitação, peculato e corrupção em contratos de publicidade entre 1998 e 2001, período em que era ministro. Os contratos somavam 33 milhões de reais. Em 2011, a Justiça Federal arquivou o inquérito contra Jungmann, porque não teria mais como aplicar a pena se o caso fosse a julgamento. Foi passando, e aí passou. A decisão foi tomada a pedido do Ministério Público, porque um dos crimes tinha prescrevido e os outros prescreviam em breve. E no Ministério das Relações Exteriores, ele, José Serra. Amigo pessoal de Michel Temer e um dos caciques do PSDB, José Serra defendeu o apoio do partido ao então vice-presidente. Ex-ministro do Planejamento e da Saúde de FHC, o senador já se candidatou 2 vezes ao Planalto. Em 2002, foi derrotado por Lula. Em 2010, derrotado por Dilma. Foi também governador de São Paulo e prefeito da capital paulista. O Supremo Tribunal Federal recebeu da Justiça de São Paulo um pedido de investigação de 3 ex-prefeitos suspeitos de improbidade administrativa, e um deles é Serra. Os outros são Marta Suplicy e o ex-ministro e presidente nacional do PSDB, Gilberto Kassab. Além disso, em março, o Supremo Tribunal Federal decidiu reabrir 2 ações de reparação de danos por improbidade administrativa contra ex-ministros de Fernando Henrique Cardoso. Serra também está na lista. Mas a população do Brasil, as pessoas honestas desse país, exigem saber exatamente o que acontece ou aconteceu com Temer e todos os seus ministros citados na Lava Jato e outras investigações por aí. O Brasil não pode ser governado desta maneira, senão vamos ter, na verdade, um grande desgoverno. O Brasil não vai ser realmente tratado lá fora como um país sério. Desse jeito não dá. Já não basta. Dilma foi realmente votada com a comissão de impeachment e também com aqueles que votaram contra ela sem saber nem por que estavam lá, articulados por Cunha num golpe grotesco. Aliás, Cunha é citado em várias coisas, recebimento de propinas, dinheiro na Suíça. Depois vai para o Senado Federal, onde muitos senadores também têm problemas com corrupção e etc e tal. E agora empossam um presidente que tem problemas, até que se prove o contrário, que coloca outros ministros que também têm problema, até que se prove o contrário. Ou seja, tiraram uma pessoa honesta, que nada realmente consta contra ela, e colocaram pessoas que, até que se prove o contrário, não merecem a confiança do país, não merecem a confiança do povo brasileiro. A população do Brasil, o povo brasileiro, as pessoas honestas desse país, exigem saber exatamente o que acontece ou aconteceu com Temer e todos os seus ministros citados na Lava Jato e outras investigações por aí. O Brasil não pode ser governado dessa maneira, senão vamos ter, na verdade, um grande desgoverno. Até quando a população brasileira vai ter que aturar esse estado de coisas nessa nação chamada Brasil?